Bom, vamos lá então. A gente parou na última aula, né? Na última aula nós paramos aí. Nós vimos até a parte dos comportamentos, né? Na parte da atitude do paciente. Hoje a gente vai estudar alguns tipos de marcha. Alguns tipos de marcha, principalmente as marchas patológicas. Para começar, vamos falar aqui da marcha marcha hemiplégica, né? Marcha espástica hemiplégica, que é uma marcha de característica helicoidal, né? O paciente ele anda de uma forma lenta, né? E ele tem o membro inferior que está afetado, que está doente, em forma de um semicírculo. O paciente ele sempre vai arrastar o pé que está enfermo, né? E apoia sempre com a borda externa e a ponta do pé. Essa é a característica da marcha espástica hemiplégica. O paciente que ele tem a perna no formato semicírculo, apoia com a borda externa e a ponta do pé. Também tem a marcha parética. A marcha parética ela é bem parecida algumas vezes com a marcha hemiplégica, porque o paciente ele tende a apoiar na ponta do pé. Só que o que acontece? A ponta do pé do paciente arrasta no chão. O paciente não consegue como que posso dizer assim, ele não consegue ter essa coordenação de não arrastar a ponta do pé no chão, né? E muitas vezes ele levanta exageradamente a perna, né? Ele eleva de uma forma exagerada o membro inferior a cada passo que ele dá, né? Outro nome que vocês vão encontrar para essa marcha é a marcha de Stepage. Também, dependendo da bibliografia que vocês forem ler, vai ter esse nome. Outro tipo de marcha bem característica de lesão piramidal bilateral é a marcha espástica em tesoura, né? Que é aquele paciente que permanece com os dois membros inferiores bem rígidos, ele tende a arrastar a planta do pé e ele tende a girar o corpo a cada passo, né? Então ele caminha com os membros inferiores como se fosse formato de uma tesoura mesmo. Não há flexão desses membros inferiores. São assim uma característica espasmódica mesmo dessa patologia. Outra marcha é a marcha bradicinética, né? Brad já fala, né? Baixa, curta, né? São passos muito curtos. Aquele paciente que anda de uma forma muito lenta, que ele dá passos curtos ali, né? E esse paciente ele não balança os braços, ele não movimenta os braços durante o caminhar. Também vamos ver aqui a marcha atáxica. Qual que é a característica da marcha atáxica? A marcha atáxica é aquele paciente que ele tende a abrir as pernas para caminhar um pouco mais, para aumentar a base de sustento, de mobilidade para ele. Ele tem o corpo, ele segue estável, ele segue instável, por isso ele tende a abrir as pernas para aumentar a base de apoio dele, tá? Então essa é a característica da marcha atáxica, né? E falta de medida nos movimentos, não tem aquela precisão como o paciente normal. Outra marcha também aqui, a marcha de Pato. A marcha de Pato ela já é também uma atitude bradicinética. É aquele paciente que ele caminha inclinando o tronco para a direita e para a esquerda. A cada passo que ele dá, ele inclina o tronco todo, né? Parece, por isso que recebe esse nome de marcha de Pato. E a marcha de Sapo.
que acontece? É o paciente que ele caminha apoiando os dedos das mãos e dos pés no solo. É aquele paciente que fica igual um sapinho mesmo, tá? Ele não consegue ficar em pé, o paciente que não fica em uma posição ereta, beleza? Essa é a característica da marcha de sapo. Esses pacientes são aqueles pacientes que estão em avançados estágios de qualquer enfermidade, qualquer doença de característica muscular, né, de miopatias. Outro tipo de marcha patológica também é a marcha vestibular. Bom, a marcha vestibular, esse paciente quando os olhos cobertos, né, ele tende a entrar em uma desorientação de espaço. Então ele vai para o lado como se ele estivesse indo para frente. Ele não tem nenhuma noção de espaço quando vendado, quando com os olhos tapados, beleza? O paciente e muitas vezes ele está indo para o lado, né? E ali na cabeça dele ele está andando para frente, ou vice-versa, né? Essa é a marcha vestibular. Bom, avaliamos a marcha do paciente, nós vamos avaliar o tono muscular, a força muscular. Como que está a contratilidade, como está a composição de fibra muscular. Então a gente faz isso daí frente a uma exploração, né? Uma boa inspeção, tá? Você observa se esse paciente ele é hipertrófico, ele é atrófico, ele é normotrófico. Você faz a palpação, né? Checa ali a densidade e a consistência muscular. E por último a gente faz o exame de motilidade passiva, que é onde a gente vai examinar mesmo aqui a fundo a resistência muscular do nosso paciente frente aí a movimentos articulares, beleza? Nós temos os casos de hipertonia, que é onde o músculo está rígido, né? O aumento do tono muscular. Nós temos aqui desde afetações piramidais ou afetações extrapiramidais. Quando nós temos afetações piramidais, nós temos aí a contratura, né? Contratura, diferente de rigidez, nós temos a contratura predominantemente nas musculaturas distais, tá? Geralmente em músculos distais dos membros. Outra característica, essa contratura ela é irredutível, beleza? Você não consegue desmanchar essa contratura fácil. Ela tende a piorar com o movimento ativo. O paciente tenta movimentar, ela piora essa contratura, tá? Só que essa contratura, ela é uma contratura que quando o paciente está em repouso, ela é liberada, esse músculo relaxa e apresenta um sinal que se chama sinal de Navarra. O que é o sinal de Navarra? Bom, deixa eu explicar para vocês. Há um modo mais fácil, né? Esse sinal de Navarra, a gente observa essa contratura principalmente nos membros periféricos, né? Nos membros distais. Então, o que seria isso daí? Esse signo da Navarra, ele é nada mais mesmo uma espasticidade mesmo, uma rigidez, né? Em português seria sinal de navalha, tá? Seria no formato, esse membro do paciente, ele fica no formato de uma navalha mesmo, tá? Contraturado e semiflexionado como uma navalha. Ok? Tranquilo.
Se eu já tenho uma afetação extrapiramidal, eu já tenho uma rigidez, tá? Essa rigidez na afetação extrapiramidal, ela vai ser predominante nos músculos proximais e ela já é redutível. Só que o que acontece? Em repouso, esse paciente ele tende a piorar essa rigidez. Então é o paciente que ele tende a permanecer em movimento para não enrijecer, porque quando esse paciente ele apresenta movimentos ativos, essa rigidez ela cede, beleza? Ao contrário da afetação piramidal. E esse paciente aqui ele já apresenta esse sinal que chama sinal da roda dentada, né? O que é esse sinal da roda dentada? O sinal da roda dentada, gente, você nada mais faz uma extensão do membro superior do paciente, né? Uma extensão da mão mesmo. Vai puxar a mão do paciente para trás, né? Para cima. E você observa que há uma resistência quando você estira, quando você faz essa hiperextensão, né? Essa extensão no membro superior do teu paciente, beleza? Então assim, e você sente essa rigidez como se fosse essa rigidez ela é vencida de uma forma intermitente, né? O livro fala dessa forma, de uma forma intermitente. Então você sente, quando você vai fazendo essa hiperextensão, você vai sentindo soltando aos poucos, tec, 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 tec. Por isso que chama sinal da roda dentada, tá? Ou sinal de engrenagem. Outro tipo de tono muscular é a hipotonia. Hipotonia é onde a gente tem a diminuição, né, da contratividade muscular, da força muscular. Bom, qual que é a característica da hipotonia? A perda do relievo muscular, né? Consistência blanda, consistência flácida, a palpação. Você tem uma exagerada motilidade quando examinado passivamente esse membro, não apresenta resistência quase alguma. E geralmente essa hipotonia muscular ela tende a aparecer quando esse paciente tem lesões cerebelares, tá? Lesão de nervo periférico, beleza? Como assim lesão do nervo periférico? O paciente que lesiona aí um nervo mediano, ele vai ter uma hipotonia aí, tal, né? Ele vai perder aí os movimentos em alguns dedos da mão. Esses dedos vão ficar hipotônicos, né? Esse membro vai ficar hipotônico, tá? Tô dando um exemplo hipotético para vocês. Outro caso, neurônio motor inferior, beleza? E por último a lesão medular. O caso, né, de uma secção de medula espinhal na altura da lombar, o paciente apresenta uma paraplegia. Então você tem uma hipotonia muscular de membros inferiores. Bom, vamos falar do trofismo muscular. O trofismo muscular, o que acontece? Que depende do neurônio motor que foi lesionado, beleza? Esse trofismo aqui a gente tende a na exploração, na própria inspeção, você já vê alterações da pele, você já consegue observar alguns movimentos involuntários, tá? Tende a aparecer deformidades articulares e até fraturas espontâneas. Essas fraturas espontâneas, a musculatura contrai tanto, está tão rígida, tão contraída que tende a fraturar ossos mesmo que ela recobre. E a gente explora isso daí frente também à palpação, né? Você checa a elasticidade da pele, se essa pele está úmida, né? Como está o estado das massas musculares locais ali e como estão as articulações. Bom, esse trofismo muscular, essas alterações musculares, né? Elas costumam apresentar algumas
alguns sinais adjacentes aí, como sinais na pele, né? A atrofia de pele também. Então você pode encontrar ulcerações, ampolas, né? A própria atrofia muscular, ali abaixo você vai ver uma mudança, a pele vai estar mais fina, vai estar mais flácida. Ou alguns sinais de hipertrofia muscular também, beleza? E até deformidades osteoarticulares. Quando a gente fala de taxia, taxia nada mais é o termo que corresponde aos movimentos, beleza? Então todo termo que você vê que tiver essa palavra taxia é correspondente a movimentos. Então você tem uma musculatura, um movimento, uma coordenação de músculos agonistas, antagonistas e sinergistas para alcançar um movimento eficaz. Isso é taxia, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida até agora? Tranquilo, né? Vamos fazer assim. Eu vou seguir com vocês até aqui hoje, tá? Até taxia, até as coordenações. Para a próxima semana a gente já entrar nesses movimentos patológicos, porque é muita enfermidade, a gente não pode parar no meio, tá? Então a gente tem que começar a parte de taxia e terminar ela por inteira, beleza? Então a gente vai falar mais a fundo de algumas patologias aqui, beleza, pessoal? Ok.